Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, seja sobre a sua casa, sobre a sua família nesse momento. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade muito especial que Ele nos concede de estarmos nesse momento buscando a sua presença. Nesse momento eu gostaria de saudar você. Você é muito bem-vindo a este culto. E nesse momento nós iremos clamar ao Senhor para que mais uma vez Ele se faça presente em nosso meio, para que enquanto estivermos aqui juntos, louvando e escutando a sua palavra, Ele esteja mais uma vez transformando as nossas vidas. Eu convido você a reunir sua família nesse momento e nós vamos estar orando ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos onde você está e vamos clamar a presença do Senhor Jesus nessa hora. Senhor amado e Deus Todo-Poderoso, com gratidão, ó Deus, à Tua pessoa e aos Teus pés, nós queremos, ó Pai, louvar a Ti, Jesus. Nós somos gratos porque o Teu amor nos alcançou. E se estamos aqui, Senhor, de pé, se estamos reunidos, Senhor, num só pensamento, num só corpo, é por causa da Tua misericórdia, do Teu amor que nos constrange, que nos salvou e que nos trouxe até aqui. Pai, nesse momento nós separamos este momento, este tempo para celebrar a Tua pessoa. Que cada casa, Senhor, cada lar que nesse momento se dispõe, Senhor, a buscar-te. E nesse momento a Tua presença esteja a tocar, Senhor, cada coração. Nesse momento, ó Pai, nós Te louvamos. Nós queremos entregar o nosso melhor aos Teus pés. Então, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esse presente e privilégio que é poder adorar o Teu nome. Toma toda a direção, Espírito Santo de Deus, porque tudo que estamos aqui fazendo é para a glória do Senhor, somente para o Teu louvor, no nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 95, do versículo 1 ao 6 nesse momento. E a palavra do Senhor nos diz assim: convite a louvar o Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é o convite que o Senhor nos faz nesta noite. Vinde, adoremos ao Senhor. Nesse momento nós vamos entoar um cântico ao Senhor. Em que você, nesse momento, se faça disponível. Permita o seu coração estar quebrantado nessa hora e ser tocado pela presença de Deus. Aleluia, Jesus. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem
examinar as Escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei o seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Mas ele te sonda nessa hora. Mas sondei o seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, sou eu o teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Nós te buscamos nessa hora, Senhor. Entro no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória do Pai. Sinta a glória de Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus,
queremos, Senhor. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Oh, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Oh, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença. Aleluia. Como é bom declarar ao Senhor que a presença dEle é tudo que precisamos. Amém? Meus queridos, nesse momento nós vamos a algumas comunicações bem rápidas. Os irmãos podem continuar acompanhando os cultos nos dias de quarta-feira, sempre às 19h30, o culto de oração. E também nós estamos aqui sinalizando aos irmãos que continuem sempre ligados nas redes sociais da nossa igreja, onde os irmãos vão estar sempre atentos aos informes toda semana. Amém? Nesse momento também eu queria avisar os irmãos que se você tem nesse momento a oportunidade de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, nesse momento está passando os informes, os dados bancários da igreja, e você tem essa oportunidade. O nosso pastor nesse momento estará trazendo a palavra. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, juntamente com vocês aí em casa, 21 de março, às 18 horas, nosso culto de domingo à noite. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos juntos, apesar do culto ser gravado, mas nós sabemos o quanto é importante a gente estar junto nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, não somente para o nosso país, para o mundo inteiro, as nossas vidas, as nossas famílias. Mas nós não podemos parar de pregar a palavra, nós não podemos fechar nossa boca diante de tudo que está acontecendo. Portanto, mais um culto na presença do Senhor, mais uma reunião abençoada nós estamos fazendo aqui. Poucos irmãos aqui na igreja, por conta dos cuidados que temos que ter, que devemos ter nesse momento. Mas, amados, olha, hoje eu queria trazer para os irmãos uma reflexão, talvez
talvez não, com certeza muito diferente de todas que eu venho pregando durante esses anos todos de igreja. Porque a situação pede isso. Talvez alguns irmãos vão estranhar durante a mensagem algumas falas minhas aqui, que não é do meu feitio falar algumas coisas que nós vamos falar aqui. Mas eu não quero deixar os irmãos curiosos, né, mais do que já estão. A gente sabe que estamos passando pela maior angústia coletiva dos últimos 100 anos. Essa pandemia, a qual chegou aqui há exatos um ano, ela tem sido desafiadora para muitos, sombria para outros, real, na medida em que pessoas próximas morrem e a dor da perda se aprofunda cada vez mais. Quando pensamos que já estava terminando, já estava acabando, vem a segunda onda com variantes e cepas ainda mais agressivas e mais contaminados, mais mortos. A pergunta que eu sei que muitos de nós estamos fazendo ainda na altura da situação é: o que fazer? E é em cima dessa pergunta, o que fazer, que nós vamos desenvolver a nossa reflexão dessa noite. Eu quero que você fique bem atento, com a Bíblia na mão, abra a sua Bíblia. A gente ainda não indicou qual é o texto, mas a gente vai indicar. Mas claramente existem 3 correntes fortíssimas que têm influenciado a população do mundo inteiro, mas principalmente aqui no nosso país. Uma força, creio que a maioria, tem defendido o fecha tudo e fica em casa. A outra defende que não precisa fechar tudo. Apenas mantenha o distanciamento físico, social, e só fica em casa quem são os mais vulneráveis. Mas tem uma outra, ainda mais nociva e assustadora, que tem manipulado as massas através do pânico, do medo, gerando mais doentes e mais mortos por causas que não provêm da Covid. E aqui, diante dessas 3 forças de informações, a gente tem que se posicionar como igreja, como servo do Senhor, como filhos de Deus, e não se deixar levar por opiniões que não sejam balizadas na palavra de Deus. E aqui eu me sirvo como pastor da igreja, como servo de Deus, para orientar os pensamentos, repito, orientar, nunca manipular os pensamentos dos irmãos que ainda têm alguma dúvida, que ainda têm se influenciado por essas 3 forças de informações. Não há solução fácil. Vou repetir isso. Não há solução fácil, porque ainda não se tem conhecimento suficientemente eficaz para se dar uma solução ao problema. E por conta disso, tem havido notícias falsas de todas as fontes. E o pior, e mais angustiante, é a politização cruel de todo o processo. Muitos irmãos não têm se apercebido disso.
e tem se deixado levar por essa politização cruel, maldosa, irresponsável. Um alerta, irmãos. Não se contaminem com a política, da qual muitos têm se aproveitado para obter ganhos de toda sorte, em meio aos sofrimentos e insegurança de todos atualmente. Uma maneira de lidar com este sofrimento sufocante é manter uma visão espiritual de um futuro eterno. Quando o desespero bater a sua porta, bater o seu coração, quando as dúvidas quiserem tomar a sua mente, pense numa visão espiritual de um futuro eterno, embora sem se desconectar da realidade atual. Você, como igreja, você, como servo do Senhor, você é filho de Deus. Lembre-se, nosso ganho não está aqui. Nossa herança não se encontra em satisfação temporária. E nessa reflexão eu quero trazer aos irmãos a alternativa para nós, os filhos de Deus, sem pânico, sem medo, porém com responsabilidade de quem tem a identidade, as marcas do Senhor Jesus. Creia nisso. E sabendo do sofrimento que tem causado ao mundo esta pandemia e como o mundo tem lidado com ela, nós, da Igreja do Senhor, preste atenção, nós, da Igreja do Senhor, precisamos dar exemplo de serenidade, fidelidade, responsabilidade, santidade e, acima de tudo, fé no Deus que dizemos ser aquele que controla tudo, porque é poderoso e amoroso. Você sabe disso. E se você crê nisso, esse exemplo de serenidade, de fidelidade, de responsabilidade, de disciplina, de santidade, você tem todo o conteúdo para passar para as pessoas. Principalmente aquelas que não têm a fé que você tem. Não confundam prudência com medo e nem imprudência com fé. O perigo é real. E quando envolve proteger o próximo, isso fica ainda mais coerente com a nossa crença e com a nossa doutrina, com a palavra de Deus. Jesus disse assim: faça aos outros o que você quer que os outros lhes façam. O que é isso? Se você quer respeito, dê respeito. Se você quer coerência, seja coerente. Se você quer amor, dê amor, ame. E esse é o momento ideal para demonstrarmos tudo isso. Características dos filhos de Deus. Amar ao próximo é o mesmo que amar a você mesmo, segundo Jesus. Essa não é uma teoria minha, de ninguém, é de Jesus. Ame ao próximo como a você mesmo. Cuidar de mim para que os outros sejam protegidos. Se eu quero, se eu acho que eu tenho fé suficiente, coragem suficiente para andar sem máscara, para andar no meio da multidão, e isso não me pega, isso é mentira, isso é fake news, mas pelo menos respeite os outros. Porque se eu não cuidar de mim, eu posso ser um vetor de contaminação para os outros. Então, se cada um cuida de si, todo mundo vai cuidar uns dos outros. O comportamento de risco nesta pandemia é uma prova que em muitos não há amor próximo.
infelizmente, muitas forças têm influenciado de uma forma muito negativa o povo de Deus. De uma maneira geral, mas também o povo de Deus. Eu quero me aprofundar nisso aqui. Nós vamos ler o texto que vai servir de base como a nossa reflexão de hoje. Observe que isso aqui foi uma introdução. Porque o meu objetivo, como pastor da igreja, e como líder responsável por uma igreja de muitos membros, é informar aos amados sobre como os filhos de Deus devem lidar com este sofrimento atual. Anota aí. Como os filhos de Deus devem lidar com este sofrimento atual, que não é só o meu sofrimento, é o sofrimento de todos, que angustia todos. Romanos 8, abra sua Bíblia, Romanos 8, 16 a 18. Observa, que coisa interessante que Paulo revela aqui a nós. Romanos 8, de 16 a 18, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento. Primeiro nós te pedimos, Senhor, que fale profundamente aos nossos corações, teu Espírito testemunhando que nós somos os teus filhos. E que em meio a tanta confusão de informações, tantas forças brigando entre si, forças às vezes malignas, e a tua igreja não pode se envolver nisso. Fala aos nossos corações agora, Senhor, que teu Santo Espírito realmente seja a única voz a ser ouvida nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, se existe um consolo para os dias que estamos vivendo, este consolo só pode ser algo simplesmente extraordinário, sobrenatural, sem correspondente terreno, vindo de quem verdadeiramente pode consolar. Não são palavras humanas e nem gestos humanos que podemos esperar um consolo completo. Nesse texto de Romanos 8, de 16 a 18, Deus, na pessoa do apóstolo Paulo, traz uma preciosidade que nos enche de esperança, de grande alegria no espírito. Pelo menos para mim foi assim. Eu espero que para os irmãos também. O texto se dirige aos filhos de Deus e de como eles devem encarar o sofrimento. Ele fala aqui do sofrimento atual. Necessário se faz uma explicação preliminar sobre como se tornar em filhos de Deus. Em primeiro lugar, esse texto está sendo dirigido aos filhos de Deus. E adianto, a este respeito, eu vou lançar mão de recursos bíblicos, nada além disso. E seria até leviano lançar mão de outros recursos culturais, informativos, a respeito de algo tão espiritual, que é se tornar um filho de Deus. Antes de tudo, queria aqui descrever
como este processo de filiação divina e a vivência disso aqui na terra se desenvolvem até o dia em que vamos experimentar o gozo completo de nossa trajetória como salvos em Cristo Jesus. O verso 16, já de começo, identifica quem será contemplado com o máximo gozo deste consolo. Primeiro, somente os filhos de Deus terão direito a tal consolo. Eu quero que você grave isso aí. Somente os filhos de Deus terão direito a tal consolo. Justamente porque eles aprenderam com Jesus como lidar com os sofrimentos terrenos. E isso não tem nada a ver com discriminação ou com injustiça divina, e sim com a graça imerecida. Sabemos que quem vai para o inferno é porque merece ir. Mas quem vai para o céu não merece ir. Mas pela graça o alcança. O verso 16 diz assim: o próprio Espírito, e aqui o Espírito está com E maiúsculo, significando Espírito de Deus, testemunha ao nosso Espírito, e esse nosso Espírito está com o E minúsculo, significando o nosso Espírito, vivificado pelo Espírito de Deus. Ele, o Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que significa isso? Meus irmãos, notem que não é pela autodeclaração de homem nenhum, afirmando que é filho de Deus, que o torna filho de Deus. Há um profundo acontecimento neste processo, de novo. Isso exige um atestado de peso, uma legitimidade espiritual sem precedentes. Como assim, pastor? O próprio Espírito é a testemunha. Não precisa de ninguém. Não preciso de homens para testemunhar que eu e você somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que faz isso. O que tira qualquer possibilidade de achismo leviano ou cientificismo inconsequente. Agora tem uma pergunta aqui que vale $1 bilhão. Como posso ter certeza de que sou filho de Deus? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Aliás, eu não vou colocar nem como $1 bilhão aqui, não tem preço. Eu adianto também que não é por qualquer definição humana, como eu falei, o achismo. Então, isso descarte. Se você perguntar a alguém, e alguém diz assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado, esqueça. Não é por qualquer definição humana, como eu falei, cultural, de conhecimento, ou merecimento humano, ou autodeclaração, nem mesmo por frequentar uma igreja ou uma religião. Embora saibamos que os filhos de Deus amam ir à igreja do Senhor, se alegram quando vão à igreja para adorar, mas não é fator determinante para ser um filho de Deus. Nem frequentar a igreja, nem ser um religioso. Aliás, às vezes dentro das igrejas tem mais filho do diabo do que filho de Deus. Visto que muitos frequentadores de igreja não frequentam um trono da graça de Deus. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. Somente o Espírito Santo de Deus pode ser a testemunha para o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso, por definição, quando houver conversão genuína envolvida. Quem pode julgar isso? Alguém, um professor meu, antigo do seminário, sempre dizia para a gente, vocês vão ter muita surpresa quando chegar no céu.
gente perguntava, por que, professor? Porque você pensa uma coisa e a outra. Muitos que você acham que eram salvos e não são. Outros que não eram e são. Mas isso aí fica para outro momento. Porque o processo é tão espiritual, portanto, extremamente profundo, que João, o apóstolo João, revela em seu evangelho quem pode ser chamado filho de Deus. Aqui, eu falei que eu não ia lançar mão de nenhum recurso fora da Bíblia. E esse texto é um texto muito conhecido da nossa igreja, de muitos irmãos. E eu quero que os irmãos levem esse texto a sério. Que não citem apenas, mas que sirva esse texto de um balizamento para você mesmo, para nós mesmos, para mim também. João 1, de 11 a 13. Abra sua Bíblia, João 1, de 11 a 13. Olha só. A gente sabe que o povo de Israel foi o povo escolhido de Deus. Nós sabemos que Deus ama profundamente Israel. Mas Israel não recebeu Jesus. E muitos dos israelitas que viveram até hoje, que vivem até hoje, não vão se tornar filhos de Deus. É o que diz o texto, diz assim no versículo 11. Veio para o que era seu, isso aqui está se referindo a Israel, mas os seus não o receberam. Isso é sério, irmãos. Quando a gente vê Israel um país abençoado, até hoje Israel é um país abençoado, um povo abençoado, mas muitos desses israelitas não receberam Jesus. E até hoje repudiam Jesus. Esse é o fator determinante para sermos filhos de Deus. Receber. Por isso o versículo 12 responde aquela pergunta, o que fazer? Contudo, aos que o receberam, e aqui ele extrapola a nação de Israel, aos que o receberam, ou seja, todas as criaturas humanas que o Senhor criou. Mas não somente o receberam, aos que creram em seu nome, que aí é que tem um grande diferencial espiritual, porque tem muita gente que diz que crê, mas não recebe. Mas como não receber? Como receber e não crer? É quase que impossível, por isso que primeiro temos que receber. Aos que creem em seu nome, quem é esse seu nome? É Jesus. Agora, observe a continuidade do texto, que diz assim, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou pelo sangue, pela carne, como tem outras versões, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, e aqui muda tudo. Jesus veio, mas nem todos o receberam. E aqui agora eu estou falando, extrapolando também a nação de Israel. É fundamental que entendamos isso aqui, irmãos. Sem receber Jesus é impossível se tornar filho de Deus, por direito espiritual. E não é somente você levantar a mão e dizer, receba Jesus. Isso pode ser uma falácia, porque se você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ter que mudar de vida. É a consequência de receber Jesus, é porque você se transforma por direito espiritual, filho, e filho se comporta
de maneira diferenciada, porque é um filho espiritual. Vejam que as criaturas humanas que recebem a Jesus são tornadas filhos por direito espiritual. E aí não há volta, não há retorno, porque aquele que se torna filho não pode deixar de ser filho. Por isso que a salvação não se perde. Você já ouviu falar de algum ex-filho? Não existe. Você pode ter ex-esposa, você pode ter ex-funcionário, mas ex-filho não tem como. Porque esse processo é poderoso, profundo, e o mais importante, espiritualmente falando, é que os filhos de Deus nascem de novo, mas agora nascem de Deus, e não de modo natural, e sim de maneira sobrenatural, porque esse ato é puramente a obra do Espírito, só a obra do Espírito. Os irmãos entenderam isso? Por que eu estou expondo essa doutrina aqui? Porque é muito importante que você reflita se você se enquadra nas características de filho de Deus e do Deus vivo. Como posso saber, pastor? Segundo o texto, somente há uma maneira. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E agora eu queria entrar numa questão que eu falei no início, que os irmãos nunca ouviram falar aqui, e pelo menos aqui de púlpito não. Sabe, porque por definição, ninguém pode julgar essa matéria, nem mesmo o mais experiente líder espiritual. Contudo, se você duvida de sua filiação divina, se aprofunde nessa afirmação do texto quando João diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. O que é direito? Legitimidade espiritual de se tornarem filhos de Deus. Isso aí, meu querido, é irrevogável. Não muda. Agora eu desejo demonstrar as características espirituais dos filhos de Deus no sofrimento. Porque quando não há sofrimento, é muito fácil a gente se comportar como filho de Deus. Mas no sofrimento, ainda mais nesse tempo, né, tem um ano de ouvir coisas, disse-me-disse, falácias. E hoje a gente recebe todo tipo de informação em tempo instantâneo, rápido. E aqui o cuidado do comportamento da igreja com tudo isso. Observe o texto, no verso 17, que diz assim: se somos filhos, verso 17 de Romanos 8, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meus irmãos, Paulo começa esse verso com uma condicional: se somos filhos. Isso reforça a tese de que nem todos são, mas se somos, se realmente somos herdeiros. Maravilha, não é mesmo? A gente herdar a divindade de Jesus no futuro, na glória. Herdar a salvação, herdar a eternidade, que maravilha, não é mesmo, irmãos? Mas o desenvolvimento do pensamento paulino parece nos levar apenas para as vantagens. Mas logo depois ele muda o pensamento, não muda, mas desenvolve o pensamento, porque tem um preço a pagar. Não para sermos, mas por sermos filhos de Deus. Tem um preço a pagar. Esse preço nada tem a ver com sacrifícios para a salvação, ou que salvam, e sim a demonstração, repito, da serenidade, fidelidade,
responsabilidade, disciplina, santidade e, acima de tudo, fé no Deus que os salvos devem viver durante o sofrimento. E aqui eu não estou falando de um fingimento, de uma força que nós dizemos ter, mas não temos. Não é isso. Este sofrimento do qual Paulo se refere é por sermos fiéis a Cristo. Os filhos de Deus são fiéis a Cristo, porque são coerdeiros com Ele. Não podemos deixar de nos posicionarmos perante o que está acontecendo, irmãos, como igreja. Mesmo que isso nos renda críticas, perseguições e sofrimentos. Além do sofrimento pelas perdas e sequelas desta horrível pandemia, como os filhos de Deus, não podemos aceitar a politização das mortes, dos medicamentos, dos tratamentos, etc, etc, etc. Eu já vi tanta bobagem. Tem gente que posta tratamento caseiro. Tem gente que posta alguém que se deu bem com isso ou com aquilo. Meus irmãos, isso é irresponsabilidade. Eu sei também que até um desejo de que os outros vejam isso, mas pare para pensar um pouquinho. Se nem a própria ciência sabe o que fazer. Pastor, como assim? Se atualize. Vejam quais políticos, independentemente de partido, estão se aproveitando deste terrível sofrimento para obter, em cima disso, ganhos políticos. E não vote nele mais se você votou. Não precisa você se expor, apenas observe, reflita e exerça o seu direito. Os filhos de Deus não podem concordar com as trevas. Estes são os mesmos, aí tanto faz conservadores quanto progressistas, que defendem a legalização do aborto, das drogas, a ideologia de gênero nas escolas, a doutrinação ideológica nas universidades, propagam o ódio, extremistas, tanto de direita quanto de esquerda, não importa. Repito, não podemos entrar nas castas políticas da direita, da esquerda, do centro. A igreja não foi criada para isso. O mundo se resume a isso agora, os de direita, os de esquerda, os de centro. Nós, porém, temos uma identidade e uma missão diferenciada, não podemos entrar nessa pilha, como dizem os jovens. Eu sei que o Estado é laico, mas nós somos convocados por Deus a participar da justa decisão de escolher autoridades que governarão sobre nós, e aí damos autoridade legítima para eles. Não podemos dar legitimidade aos líderes injustos e contrários aos princípios bíblicos. Se assim fizermos, depois não podemos reclamar. Essa parte do sofrimento de sermos criticados, taxados de conservadores, por defendermos esses princípios, temos que assumir. Isso não quer dizer que somos de direita, ou de esquerda, ou de centro, e sim legítimos filhos de Deus. Não entre nessa questão de direita, esquerda, ou de centro. Somos filhos de Deus. E isso já causa no mundo um impacto. Preste atenção. Quais são os países que não aceitam a igreja? Por aí você já vê. Eu não preciso nem citar aqui, você sabe. Não é admissível que um filho de Deus possa apoiar esse tipo de ideologia. Sabe por que não aceita a igreja? Porque o próprio pregar o evangelho já é um posicionamento político. Porque é contra. Prega contra.
esses ideais. Então eu não preciso ocupar um palanque de comício para ser, ou para me posicionar politicamente, porque quando eu prego o Evangelho, já estou me posicionando. Agora, independentemente disso, a nossa parte no processo, enquanto ainda estamos aqui na terra, é pregar e, acima de tudo, viver o Evangelho. E isso é se posicionar perante a política, não politicamente, perante a política. Mas observem que para nós, filhos de Deus, temos um consolo, uma esperança muito além das promessas de homens. E de fato, ele diz, o apóstolo Paulo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, meus irmãos, aqui para nós, não sejamos inocentes, mas também não sejamos maliciosos. A palavra não é nem inocente, ingênuos. A grande maioria dos políticos só querem nossos votos. Eles visitam a igreja, eles choram, eles se convertem. Você sabe por que o político verdadeiro, o mau político não quer se converter? Porque se ele se converter, ele vai se tornar honesto. Aí não serve para a política. Do jeito que está posto aí, não estou falando da política em si, mas a política que está posta em nosso país. Porque um homem, uma mulher se aproveitar da situação de sofrimento terrível que todo mundo está sofrendo para fazer política, e a gente entrar nessa pilha, não entre não, os filhos de Deus não podem entrar nessa pilha. A participação do sofrimento por sermos filhos de Deus, irmãos, nos garante também a participação da glória do Pai. Isso é consolador, isso é revigorante, maravilhoso e concludente. Não há dúvida. E agora, para a gente encerrar a nossa mensagem, o terceiro e último ponto de nossa reflexão é simplesmente apoteótico. Depois do sofrimento, aí vem a glória sem comparação, reservada apenas aos filhos de Deus. Eu sei que os irmãos já ouviram isso, mas vai passar mesmo. Esse mundo vai passar, essa vida vai passar. O sofrimento também vai passar. Mas ao passar, tem algo nos esperando. Algo que somente os filhos de Deus vão experimentar, que é a glória. Meus irmãos, bom seria se todos nós da igreja agíssemos assim, pensássemos assim. Bom, se você está preocupado o quanto irá sofrer ou sofre, não apenas por conta da pandemia, perdas e sequelas, então veja que não há comparação com o que nos espera depois do sofrimento. E aí o apóstolo Paulo encerra esse pensamento no versículo 18. Ele diz assim, versículo 18 de Romanos 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais, olha só, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Com pandemia, sem pandemia, com político ou sem político, esquerda, direita, centro, não importa. A igreja tem sua postura como filhos de Deus. Preste atenção, irmãos. Jesus teve um encontro com um político. Esse político tinha todo o poder para assaltá-lo ou para açoitá-lo.
Olha a postura de Jesus. Ele não chegou para Pilatos e disse: Pilatos, dê um jeitinho aí. Sabe, eu sou o Deus da glória. Se você me soltar, te darei aí alguma coisinha. Postura de filho de Deus. Jesus não flertou com o poder político enquanto esteve aqui na terra. Isso não leva a nada. Aliás, leva sim. Ser de centro, ser de direita, ser de esquerda, para nós, como igreja, não tem a mínima importância. Temos que exercer, sim, o nosso direito de cidadão e mudar. Quem a gente mesmo colocou lá. Mas isso é temporário. Vai passar. O que não passa é a nossa eleição. Nós somos eleitos para sermos filhos de Deus. E a nossa postura precisa ser essa. Cuidar da gente, cuidando dos outros, cuidando da gente. E continuar pregando a palavra, que incomoda, que às vezes, muitas vezes, provoca perseguição. Sabe por que os políticos têm medo hoje dos evangélicos? Infelizmente, não é por causa do poder espiritual que a igreja exerce, mas porque hoje existem 33% da população do Brasil evangélica e isso dá voto. Que vergonha! Que vergonha! Os políticos estão com medo de nós, não porque nós somos filhos de Deus, mas porque damos voto. Ou tiramos voto. Isso é um mau testemunho. Isso é sinal de que estamos entrando na pilha, sim. De direita, de esquerda, de centro. E os países que não têm voto, a igreja não tem voz. Já repararam isso? Você entendeu do porquê não perdemos ou não perdamos tempo em querer mudar mentes doutrinadas por injustos e contrários aos princípios bíblicos? Não é fugir da responsabilidade, e sim guerrear a guerra certa. Faça seu sofrimento valer a pena, defendendo e vivendo a fé que fez de você um filho de Deus. Eu vou repetir isso. Faça seu sofrimento valer a pena, defendendo e vivendo a fé que fez de você um filho de Deus. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração e que a sua igreja possa ter uma postura de filho de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos aguardar a palavra do Senhor no nosso coração. Nesse momento nós vamos encerrar este culto cantando, louvando e adorando ao Senhor. Vamos clamar que a presença do Senhor venha fluir mais uma vez entre nós. Nascida de Deus, venha fluir entre nós.
abençoe, igreja. Fique na paz do Senhor.